Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um jardineiro? Uma pessoa cujo pensamento está cheio de jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro. O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o compõem. Este é um trecho da página 24 de Entre a Ciência e a Sapiência, o Dilema da Educação, de Rubem Alves. É uma introdução na medida certa para o papo com a Érica Lisboa. A conheci na imersão do MOL e não sabia na época, mas virei semente. Eu conheci uma pessoa que você precisa conhecer. Que bom que ela topou conversar para compartilhar mais dela com o mundo. Eu sou a Fê Imperatrice e bora escutar este mau papo? Se pode repetir, recado, é morte, pobreza, recado, é morte, pobreza. Primeiro, super obrigada por ter topado deixar eu gravar este papo e, foi muito legal a gente se cruzar na imersão. E como eu começo todos os mall papos, e eu acho que esse vai ser um dos primeiros, que é o mall papo convida, porque eu estou convidando alguém que não está no mall atual, mas está na rede conectada de alguma forma. Queria que você se apresentasse, Érica, para todo mundo, falasse quem é você, para que as pessoas te conheçam. Ai, com certeza, obrigada, Fê. Então, quem eu sou, gente? Hoje, eu acho que eu sou um broto que tá tentando, assim, tá lutando contra a terra para conseguir encontrar o sol. Mas antes, meus pais fizeram um sorteio, assim, bem engraçado, e aí tiraram o nome e deu a Érica. Então, eu sou a Érica, tenho 19 anos de vida e sou uma jovem muito curiosa, muito semente que semeia, e minha cor favorita é amarelo. E eu encontrei a Fê na imersão do MOL, né, Fê? E Exatamente. foi um presente de semente e de tudo que eu busco na minha vida, porque eu vejo minha vida como um jardim. Então a Fê é uma dessas sementes nesse jardim. E é super interessante, eu não vou entrar aqui nas curiosidades, depois eu mando para as pessoas que não foram na imersão. Eu tô com as minhas sementes e com a hortinha do meu irmão, eu tenho fé que uma delas vai vingar eventualmente para eu ter um girassol, mas chego lá, depois veremos o que vai dar disso ou não. Mas, Erika, conta um pouco pra gente como a autodireção surgiu, né, um pouco na sua vida, que eu acho que é legal esse tema. E também como é que você foi parar na imersão do MOL, né? Você já fez algum MOL, já fez outro MOL, já fez outra coisa? Como é que é isso, né? Como é que você chegou lá na imersão? Por que você topou ir lá e conhecer essas pessoas de novo? Assim? Sim, nossa, que bacana essa pergunta. Eu sempre fui uma jovem muito fora da caixa, então minha lua é em gêmeos, né, gente? Socorro, eu preciso de comunicação. Mas eu sou virginiana, mas meu ascendente é em Áries, então, assim, sou uma mistura de muitas coisas, mas principalmente de uma coisa que me guia muito, que é essa vontade de impacto social, de liderar. Então, desde muito cedo no meu colégio, eu sempre fui líder de sala, líder de projeto social, sempre fui muito curiosa, então, sempre estudei várias coisas ao mesmo tempo. E aí, a autodireção surgiu quando eu me vi 4 anos no ensino fundamental estudando física quântica. Sim, Fê, eu também já estudei física quântica. E o maior choque desses 4 anos que eu estudei física avançada no ensino fundamental é que no meu nono ano eu não tinha professora de física, né? Porque no fundamental a gente não tem professor de física. No meu nono ano eu recebi uma redação para fazer, que a gente ia ganhar um prêmio. Só que eu sempre fui meio fora da lei, assim. Na real, sempre foi muito dentro da lei. Mas eu não sei, alguma coisa de Deus falou assim: Érica, você precisa quebrar as regras hoje. Sempre foi falando muito certinha. Foi essa redação que é a minha oportunidade. Era pra gente falar sobre protagonismo jovem dentro do colégio.
E eu não sentia que eu era muito representada dentro do meu protagonismo. Eu sentia que eu poderia ser mais que líder, ser mais que isso, ir pro mundo, fazer várias coisas. E aí eu criei uma redação que eu ligava um pouquinho do vazio existencial do universo com os vácuos quânticos ligado a esse problema existencial, essa lacuna de protagonismo jovem dentro das escolas públicas, porque eu sou do interior, então aqui só tinha uma escola, e aí eu falava muito sobre isso. E eu tirei zero. Não passei, gente. A professora me falou, Zero? cara, Érica, eu esperava tudo de você. Você é a melhor aluna da sala. Você não passou, você tirou zero. Você é louca. E foi aí que eu entendi. Coisas erradas estão acontecendo. E engraçada essa história, né, Fê? Eu tenho muitas histórias engraçadas, gente, sério. Porque não fugiu do tema? Qual que foi o critério, assim? Mas Então, achei no meio louco. real, ela Provocar isso. queria. Nossa, melhor ano da sala. Nossa, a gente tem que tirar nota e a gente na autodireção tá se provocando. Mas quem disse que eu preciso, que é isso que vai medir se é o que eu sou ou não, né? Mas, gente, que loucura. Eu tirei zero e a professora ficou bem brava. E assim, foi um choque de realidade. Todo mundo pensava, como assim? Mulher, você não vai para a redação da IPTV? Como assim? Você é a melhor aluna. E aí foi um choque, assim, mas foi um choque bom, porque eu falei, caramba, realmente isso aqui não é para mim. Não é para mim, no caso, a escola, né? Então, foi um choque bom, assim, para mim entender os espaços que eu estava. E aí, eu acho que esse foi um dos toques que eu tive em relação à minha autodireção e tudo isso que a gente é colocado na nossa cabeça de jovem, né? Então, eu atualmente estou com 19 anos, passei em uma das maiores faculdades do Brasil em Direito ano passado, mas eu não fui, justamente porque eu não sentia que era o meu momento, não sentia que era para isso que eu vinha ao mundo também. Então, a direção vem também dessa questão de não só de eu, quando pequena, liderar as pessoas, né? Ser líder de sala, ser isso, participar de muitos projetos, ser líder latina, mas vem muito também da minha autodireção, da minha autoliderança, de como eu lidero a minha própria vida. E isso está totalmente conectado, tá muito síncrono e muito conectivo isso tudo. Mas esse processo, né, todo, porque imagino que não foi uma coisa fácil, né? Foi uma descoberta que você olhou e falou, nossa, peraí, tive esse choque. Algo, né? Algo está acontecendo e é interessante escutar como convivem esses dois lados, né? Passei numa das melhores faculdades em direito, que super difícil e tem esse lugar de todo mundo, né, de já coloca nisso. Mas não, pera, não faz sentido para mim. Vou começar esse movimento de autoconhecimento e de autodireção. Que para você foi assim um dos maiores aprendizados, assim, porque eu acho que é uma constante, pelo menos eu que tô nisso há menos tempo agora, e ainda bem que eu caí no mal. Eu às vezes me pergunto, peraí, eu tô consciente, não tô? Tenho que, né? Como é que eu vou lutar contra isso ou não? Tem várias crenças que você vai quebrando aos poucos. O que foi mais difícil para você? O que você aprendeu? E o que é uma coisa que você fala, nossa, hoje eu também agora não consigo ficar sem, né? Agora que eu entendi como funciona, são coisas que mudou a perspectiva que eu tenho dos caminhos que eu posso trilhar, assim. Sim, não, total. Eu acho que foi muito difícil poder comunicar isso tudo para minha família, porque como eu sempre tive essa construção muito grande de tipo a garota perfeita, a Erika vai, Erika é tudo de bom. Então, quando eu resolvi que eu gostaria de não viver o que esperavam de mim e viver o que eu espero de mim, Uhum. foi um choque. Então, atualmente, uma das minhas maiores assim, questões que eu tenho em relação à minha família, mas eu tô sempre tentando comunicar os meus elos com os nossos elos ancestrais, assim, que são muito importantes. Então, para mim, o que foi mais difícil foi isso, essa questão da minha família, mas eu acho que o que eu não vivo sem é essa coisa de investigação. Então, esse ano, por exemplo, eu acordei um dia e falei, caramba, eu acho que eu tô sentindo que realmente esse broto precisa ir pro sol, precisa ser iluminado pro sol. Então eu quero muito ver uma experiência de, tipo, estar viajando, fazendo um mochilão e estar com pessoas diferentes, comunidades diferentes e podendo ser eu, poder me descobrir nas coisas e
me abrir para me pertencer, mas também para me entrelaçar nos lugares, poder ser vista pelos lugares e aprender com isso, sabe? Então, eu acho que é uma constante muito grande e tá sendo um processo bem bonito, assim. Às vezes é muito difícil, mas é um processo com certeza que tá valendo muito a pena, um processo de autoconhecimento e principalmente espiritualidade e autodesenvolvimento. Bem legal. E aí, como é que você parou numa imersão do mall, assim? E aí veio o MOL, né, gente? Meu Deus, que loucura! Na real, eu conheci. Eu sempre fui muito engajada em extracurriculares, de liderança. E aí eu conheci a Beca. A Beca, a gente participou de um programa de embaixadores, de não sei o quê, eu nem lembro o que que era. E aí a Beca, a gente era da mesma equipe de embaixadores, da mesma turma. Só que eu saí. Eu tive uns problemas, tipo, do colégio, que o colégio tava muita coisa pra fazer. A gente tinha, tipo, uns 14, acho que 14 anos, 15 anos, alguma coisa assim. E aí, eu saí desse programa, porque tinha muita coisa no colégio e tal, e não deu pra terminar. E a Beca ficou, participou e tal. E aí, eu e a Beca, a gente se encontrou, acho que em outro projeto, e aí a gente se conectou, tipo, nossa, a gente foi no Embaixadores, não sei o quê. E aí, eu e a Beca, a gente começou a se conectar muito, porque a gente tinha também essas coisas de curiosidade, de busca, de independência, a gente era muito conectada, e foi aí que ela foi me mostrando, tipo, um pouco desse mundo, assim. E aí, ela foi me falando do Alex, do Luiz, e aí eu achava o trabalho do Luiz muito legal, muito conectado com o que eu buscava. E aí eu comecei a participar de uns grupos do Reaprendiz, que foi incrível, inclusive eu amo muito o Luiz, lindo e maravilhoso. E a mãe dele, a Fer, também, que fez um clube do livro, e eu participei. E aí, né, como a Reaprendiz é ligada ao MOL, aí eu fiz o processo de inscrição e entrei também para o MOL Livre, que era uma conexão aí de comunidades. E tá sendo incrível. E aí, do nada, eu falei, gente, não vai dar para eu participar da imersão, socorro. Tava muito corrido e muitas coisas acontecendo, vestibular, ou tava assim, será que eu vou fazer vestibular? Será que eu estudo? Não sei o quê. Muitas variáveis e projetos e trabalho. E aí eu cheguei pro universo. Falei assim, universo, se tiver que ser, vai ser. E aí deu certo. Quando veio, eu tava lá no mall. Então foi isso, assim. Foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu peguei carona na minha vida com o Toninho maravilhoso, juntamente com o Vitor Gerê e o seu cachorro. Foi tudo. E depois a gente voltou, nós três, o cachorro e a Diana, maravilhosa. Então, só coisas boas dessas viagens, gente. Coisa maravilhosa. Nossa, dá pra ficar conversando de muitas coisas aqui, né? Da imersão. Muito, nossa! Mas uma coisa que me chama a atenção, né, é que você está se dando esse espaço de testar, de experienciar, de vivenciar, de conversar com você mesmo, de ver, nossa, o que que funciona, o que que não, então eu vou viajar. Como é para você equilibrar isso, né? Porque eu imagino que você deve estar, não sei, né? Aí aqui viés da minha cabeça, né? Temos todos vozes e gremlins. E eu imagino que por esse diálogo com família ou outras coisas, vem um pouco de deve ter uma voz ali, e agora? Deveria entrar na faculdade, não deveria? Deveria fazer o que ou não? Eu presto agora, não presto? Eu vou viajar primeiro, ou não vou? O que que eu vou fazer? Fico aqui no Brasil ou não? Faço uma coisa informal, não faço? Como é que você está convivendo com isso? O que que você faz, assim, para equilibrar um pouco esses pensamentos? E o que que tá ressoando para você hoje, né? Você tá muito nesse caminho de não, vou viajar primeiro e depois vou refletir, você alinha as duas coisas e tá prestando algumas coisas. Como é que tá essa? Caramba, nossa, faz muito sentido isso que você falou. Para mim, atualmente, tem sido muito de o que eu preciso hoje, o que meu corpo precisa hoje, assim, de tudo que eu tô vivendo. Hoje eu sinto que eu preciso parar um pouco e refletir sobre meus próximos passos e a minha intencionalidade, porque eu sinto que eu quero muito, assim, viver uma experiência de faculdade, porque eu gosto muito da ideia de faculdade, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Então é uma coisa que, assim, eu luto, mas ao mesmo tempo eu não tenho total certeza. Mas a experiência da faculdade em si, de conexões e tudo mais,
eu gostaria muito de viver. E para mim, eu acho que tá ressoando é justamente esses caminhos, assim. Então, o que que eu posso seguir e como que eu posso inspirar, ter mais intencionalidade nos caminhos. Porque eu sou uma pessoa extremamente. Eu já sei muito bem as coisas que eu gosto, assim. E só que ao mesmo tempo, eu gosto muito também das possibilidades de ser. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de times, liderança, comunicação, criação de experiências no âmbito social, principalmente. Eu sei disso, para mim, no meu processo de autoconhecimento é algo que já está vivo há muito tempo, que eu me descubro sempre. Mas como navegar pelas possibilidades do mundo, sendo eu mesma, com intencionalidade, sabe? Buscando ser mais também, mas ter essa consciência. Então, esse é o momento que eu tô, e essa é a minha pergunta atual. Então, assim, é uma pergunta, não é uma resposta. Como navegar por esses mares, buscando sempre estar comigo plena em consciência e buscando me moldar por isso sem ser levada pela maré, né? Então, é uma pergunta, não é uma resposta. Não, e faz todo sentido, né? Acho que tem que vivenciar para olhar para isso. É, Uma curiosidade que surgiu agora, nem sei se faz tanto sentido, mas por que direito? Por que você prestou assim direito? Foi uma coisa do tipo, tinha alguma coisa que você pensou, nossa, quero estudar? Foi, nossa, é um curso Então, desafiador e eu vou ver se eu passo? Não pensou tanto? Não... então, o que acontece com o direito? Direito, para mim, a minha mãe é advogada, né? E meu avô também. Então, acho que veio muito disso, um pouco. E só que ao mesmo tempo eu sempre odiei direito. E justamente por uma questão. A minha mãe, gente, é advogada criminal. Eu achei isso super Socorro! interessante. Assim, a gente tá jantando quando a gente era pequeno, do nada. Nossa, o cliente tá preso, tem que sair agora, tipo, fazer isso. E eu tinha ódio disso, eu tinha ódio. Mas foi acontecendo, assim, e a minha nota era muito boa, e só que a minha nota não dava para medicina, então dava para direito. E aí eu acabei jogando para direito. Foi basicamente isso. Então, foi uma coisa meio não muito intencional, assim, sabe? Só foi acontecendo justamente também mais por causa da minha família. Mas eu sempre soube que eu não iria. Foi só uma forma de tipo, é aquela coisa de adolescente, né? De preciso pelo menos jogar pra minha família ver e tal. Quem nunca, né, quer nessa validação, atualmente estou nessa desconstrução, que vem de mais de 18 anos. Então, é difícil, mas eu acho que eu tô num processo legal de conseguir que a minha família esteja no meu processo, assim. Então, semana que vem vamos plantar árvores. E vamos fazer um ano que a gente vai plantar árvore todo dia. Inclusive, eu criei isso no MOL, Unilivre, que eu mandei lá, mandaram um texto. Eu falei, gente, tem muito a ver com isso. E a pessoa, você pode fazer um dia do ano, que todo ano vocês vão poder plantar essas árvores e expressar esse amor aí pela natureza que você sente. Cocriação e elos, né, principalmente. E não é super interessante, né? Eu acho que você falou uma coisa que pega muito, que é quem nunca caiu nisso, né? Eu acho que, primeiro, é um super privilégio se a pessoa nem, né, cogitou ali, refletir de fato que faculdade vai fazer ou não. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Sobre a nossa experiência do momento de faculdade, de transição e dessa pressão do que fazer ou não. Me conecto e olha que eu fiz minha turma de colégio agora, né? Vai fazer 20 anos que eu saí do colégio, né? Que eu entrei na faculdade. Que é praticamente sua idade. É interessante esse lugar. E aí já existia esse pedaço de o que você vai fazer? E aí você respondia qualquer coisa. Eu decidi que eu ia fazer uma semana antes do vestibular, porque eu lia ele e falar, nossa, mas tem todos esses cursos, nem sabia. Deixa eu ver aqui qual que pode ser interessante. Sem essa consciência que eu admiro que você tem de dar esse espaço de se escutar, de se autoconhecer, de testar, de talvez, né, falar com as pessoas, é, de não de estar ok, assim, ok, entre aspas, né? Falando que não sabe a resposta, né? De olhar e falar, nossa, talvez seja medicina, talvez sim, mas acho que talvez não, talvez é outra coisa, que outras vivências e gostos que você consegue falar bem, né?
que você gosta de fazer de liderança, de comunicação, de impacto social, como é que de comunicação, de, né, navegar no mundo, o que esses, né, esse autoconhecimento vai te munindo desse norte de achar possibilidades e o que pode acontecer. E eu gosto também dessa consciência e desse lugar de eu quero vivenciar uma experiência de aprendizado em faculdade, embora talvez eu não queira, sabe? Eu acho que é muito essa dualidade de tem as conexões, tem o que a gente passa de encontrar pessoas de outras cidades, com os gostos parecidos, né? De poder vivenciar uma comunidade, uma universidade é uma comunidade, né? Você consegue ir com essa consciência. E ao mesmo tempo tem o outro lado de heterodireção, né? De nossa, tem que cumprir essa grade, o que é, o que não. É interessante olhar isso, né? E que bom que também a gente tem esse privilégio de já saber mol e conexões para ver outras possibilidades no mundo e coisas assim. É bem interessante. Admiro essa consciência, eu acho muito legal que você se permite refletir sobre isso e dar esse tempo é, faz total diferença para frente, né? Faz total tem um impacto na vida, né? Em você vivenciar a jornada que faz sentido para você, porque no final do dia a gente tem o hoje, né? E como a gente está gostando ou não do que a gente está fazendo com consciência. Agora eu vou pegar o gancho da última coisa que você falou, né? Da Unilivre, de plantar árvores e coisas assim. Conta um pouquinho para quem não te conhece, da onde vem essa questão de criação de elos, porque eu acho que é legal saber de onde vem e também te conhecer nesse multilugar, né? Além de tudo que você já falou que você fez e tudo mais de liderança, tem esse lugar é, dessa vivência que você faz, né? Do Somos Elo e de como você vincula isso com a sua família e com plantar. Eu acho muito bonito, assim. Conta aqui para as pessoas que não te conhecem. Então, Somos Elo, olha isso, gente. Somos Elo é a minha missão dentro do mundo, basicamente. Somos Ela nasceu na casa da minha avó. Teve um dia que eu acordei enlouquecida. Preciso plantar semente de girassol. Preciso urgentemente plantar. Alguma coisa me falou, vá comprar essas sementes. E aí eu pedi R$ 10 para minha avó. E minha avó me deu R$ 10, porque ela é minha avó, gente. Vó é assim, né? Não é possível. Vó sempre quer dar o melhor pra gente. E minha avó me deu. Eu fui nessa vendinha. Comprei, o moço me deu 1 quilo de girassol. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Socorro. O que eu vou fazer? O que vocês fariam? O que você faria, Fê? Me conta depois. Nossa, Me contem. Não, se você contar agora, também vamos saber. Uma palavra, o que você faria, Fê? a primeira coisa que pensou na minha cabeça foi, nossa, eu acho que eu ia atrás nas praças de São Paulo e começar a ver se que eu tinha que fazer para vingar e de repente ver se eu passava depois e tinham vários girassóis, mas acho que tem que espalhar mesmo, né, com outras pessoas e coisas assim, mas é muito, né? Eu acho que Muita coisa. é fofo. Nossa, muita coisa. E aí, eu falei, caramba, o que eu vou fazer com esse 1 quilo? E eu tinha saído, tava no comecinho da pandemia, e eu tinha passado na maior academia de líderes latinos, e eu tava nesse camp que tava virtual também, eu tava super inspirada e tudo mais, e aí aconteceu isso dos girassóis. Eu falei, gente, é o momento. Tem aqui um convite. Um convite, isso aqui é um convite para mim. Sou uma pessoa criativa, vou fazer alguma coisa. Eu comecei a dar essas sementinhas para várias pessoas. Então, na rua, na casa da minha avó, na escola, foi várias sementes assim para muitas pessoas. Até que acabou 1 quilo de tantas sementes que eu tinha dado para tanta gente, todo mundo amando, querendo mais sementes e tudo mais. Só que aconteceu uma coisa. Essa coisa foi muito. A Fê sabe, né, Fê? A Fê, ela tá me olhando. Ela já tá me olhando. Aconteceu que aquela avó que me deu, sabe, aqueles R$ 10, ela caiu. E ela ficou no hospital. E ela não pôde plantar comigo. E eu falei, um convite. Apesar do momento difícil, é um convite. Eu vou ser a semente. Me transformei em semente, gente. Coisas e coisas. E lá nesse hospital eu comecei a ser a semente. Então eu comecei a dançar
para minha avó para animar ela. Então eu fazia tipo danças, brincadeiras e coisas, e ela amava, ela ria, e era muito incrível, minha família adorava. E aí eu me coloquei como essa semente para minha avó. Depois de um tempo, a minha avó perdeu a memória. Só que ela lembrava da menina que dançava, que era eu. Ela não lembrava o nome de ninguém, mas ela lembrava o nome da menina, que era eu, a menina que dançava, aquela ali. Essa menina aí dança, é ela que dança, né? E foi aí nesse dia que eu descobri que eu vim no mundo para criar elos e semear dentro do mundo. E aí nasce o Somos Elo, que é um projeto que a gente acredita que pequenos atos transformam o mundo e a gente usa a semente como forma de transformação. E que é a semente de girassol, lembra? Que eu comprei um dia quando eu acordei enlouquecida, preciso de sementes e tudo mais. E o Somos Elo, ele nasce muito desse elo que eu tenho com a minha avó, que depois de um tempo acabou falecendo, mas também do elo que eu tenho comigo mesma, assim, de auto de liderança, de change maker, né, de transformação social, dessa vontade de como a gente pode ser simples em relação à nossa transformação cotidiana. Então, nossos primeiros principais, né, tópicos do Somos Elo é cidadania e paz mundial. Então, a gente é muito forte dentro disso. Hoje, essas sementes estão em 4 continentes, então é uma missão muito legal e muito especial, assim, dentro da minha forma de ver o mundo, do que eu acredito. E é isso. Qual que é seu elo comum, Fer? Me conta. Nossa, é difícil isso, né? Mas eu acho que é muito bonito. Primeiro, esse chegar nessa missão, né? Eu acho que uma das coisas que tá brotando em mim aqui no mall, e que inclusive a gente estava conversando, é um pouco de como voltar para essas relações e voltar para essas, né, esse significado no que a gente faz no trabalho ou nas relações de ambientes ou de comunidades e como eu quero sim facilitar que os trabalhos e as transformações das empresas sejam mais significativos. E eu acho que isso é uma reflexão que eu também venho entendendo no MOL, né? De como eu aprendo mais sobre isso, como é que eu converso com mais pessoas. Inclusive, acho que o MOL Papo tem me ajudado um pouco nisso, de resgatar isso, e tem vínculo total com isso que você falou, né? De como a gente começa a se conhecer, entender o que a gente pode trazer para o mundo e que a gente vive um mundo melhor se a gente vive ele em conexão, em elos, em significados. E eu acho muito legal esse lugar de, é, sei lá, essa questão de cidadania, de paz mundial, de vontade de ser simples, porque eu acho que a gente esqueceu que, eu colocando o meu elo aqui, né, o meu significado, as empresas fazem parte do mundo. As empresas fazem parte de um grande ecossistema e esse ecossistema ele tem que conversar com o resto, senão a gente vai estar acabando com o mundo, né? Então, acho que tem um lugar de facilitar não só as relações das pessoas, mas como que essas relações ou essas construções estão conscientes. E eu acho que hoje a gente está num mundo completamente inconsciente. A gente entra no automático, a gente cai na armadilha, a gente não consegue equilibrar nossa energia, a gente acha que a gente tem que estar produtivo o tempo inteiro, se cobra. E acho que parte dessa ligação e, e desse lugar é como a gente vai resgatando esse senso, e a autodireção tem tudo a ver com isso, né? Porque eu acho que eu não consigo ter uma autodireção em aprendizagem se eu não tiver uma autodireção na minha vida. Se eu não começo a questionar o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido de forma consciente, que seja entrar em um curso ou algo que é dirigido, ou em um processo numa empresa que já funcione, mas esse conhecimento nosso, né, de ir para a raiz e de. Acho que achei muito bonito você trazer esse lugar de ser a semente, né? De opa, quantas vezes a gente ficou esperando a mudança acontecer e a gente esquece que quem tem que mudar primeiro somos nós, né? A gente tem que mudar a gente primeiro para depois conseguir arquitetar aprendizagens diferentes, ou elos diferentes, ou trabalhos diferentes, ou o que seja para cada um, né? Mas para mim está muito viva essa questão de relação de trabalho, ou de facilitar, ou de trazer a vida, né, das pessoas de volta, eu acho que, né, para a jornada do dia a dia. A grande maioria das pessoas, inclusive eu, passa muito tempo útil no trabalho. Então, acho que essa já começa com esse erro de distinção que a gente tem que ser né, dividir. Impossível, a gente é uma pessoa só, a gente é uma pessoa integral. E então, como a gente vivenciar essa jornada com
humanidade também, né? Vai ter dia que a gente vai estar bem, vai ter dia que a gente vai estar mal, vai ter dia que a gente vai ser produtivo, vai ter dia que a gente não vai ser produtivo. E vai, como é que a gente... Eu sei que também tem umas questões por trás de privilégio, por exemplo. É muito fácil eu chegar aqui na minha consciência social e falar, nossa, como eu escolho ter um trabalho com pertencimento e tudo mais. Mas eu acho que aí que entra também uma conexão talvez do que eu faço com o que você faz. Que é legal, mas não como eu torno todos os trabalhos ou outras possibilidades também nessa condição de pertencimento ou de significado. Então, isso é uma coisa que puxa muito, né? Então, segmentos diferentes, por exemplo. A gente tem vínculos trabalhistas diferentes no Brasil. Tem CLT, tem RTA, tem PJ, tem quem não é nada. Então, eu quero expandir isso também para não ser um negócio só, nossa, corporativo, CLT, que acho que tem muita coisa, mas como é que eu provoco outros lugares? Quantas vezes aqui a gente já não escutou, eu pelo menos muitas, né, de uberização, de como isso está sendo discutido ou não, e eu acho que tem muito espaço para a gente trazer essa consciência de pertencimento ou de significado para diferentes tipos de trabalho, diferentes tipos de relações que a gente pode ter com o que a gente faz, né, que no final o mundo deveria ser uma grande comunidade em que cada um faz seu pedaço e isso funciona em elo, né? Digamos assim. Filosofei aqui, mas não foi isso. Mas me conta, então, um pouco, né, para terminar. O que você está imaginando? O que está vivo em você nessa questão dos Somos Elos para esse ano? Conta, eu já sei que você vai fazer várias coisas com a Choca, vai participar de várias coisas aí no Brasil. O que são coisas que está passando e como, sei lá, as pessoas podem ou te ajudar ou te conectar nesse lugar do Somos Elos. Então, o Somos Elo hoje é um dos projetos de maior impacto social, reconhecido pela Choca, mas a gente tem um grande leque, porque eu tenho uma grande dificuldade no Somos Elo também de levar isso para o âmbito tecnológico. Então, eu acho que o grande pedido seria conexões em área de tecnologia, para a gente conseguir integrar isso, levando experiências tecnológicas também, seja em redes sociais, seja também dentro de sites, aplicativos, que a gente quer muito desenvolver uma interface voltada para esse mundo, para as pessoas terem uma acessibilidade maior, além das sementes que a gente já usa. E claro, tudo é um convite, marquem cal comigo, vamos lá. O Somos Ela, a gente não faz apenas trocas com sementes, mas também, por exemplo, trocas virtuais, a gente gosta muito, eu gosto muito de entrar com pessoas de diferentes países, contar sobre isso, essas pessoas levarem para suas comunidades, fiz isso por muito tempo, então isso também é uma forma da gente conseguir semear um mundo melhor, que é o que eu acredito, então é um pouco disso. Eu sou Elo, somos Elo, né, Fê? Somos Elo. E, Érica, super obrigada, amei conversar com você, acho que dá pra gente ficar sempre muito tempo. E eu acho muito legal que toda vez que a gente se cruza, a gente tem outras ideias e outras pessoas, e acho que isso prova o quanto que a gente está, né, no mall ou em outras comunidades que a gente pode se jogar e a gente pode usar essa rede. E, né, para quem vai escutar depois, a gente está aqui, 7h30 quase, numa sexta-feira, então acho que é muito legal que a energia que você traz e esse propósito, e eu acho que é um aprendizado para quem tá passando, que independente da idade ou não, dessa busca que a gente tem constante de significado, que tem tudo a ver com o que eu quero que as pessoas também busquem. Então, super obrigada por ter topado, porque acho que te escutar é muito bom para ajudar nessas reflexões ou nesse lugar e se inspirar aí um pouco com a sua vivência. Ai, gratidão, gratidão, é um espelho, com certeza, Fê, gratidão. Nem acredito que acabou. Aprecio você que escutou este e outros Malpapos. O Malpapo nasceu no MOL, Formação de Arquitetura de Aprendizagem do Alex Bretas, inspirado em 3 arquiteturas individuais, CEP mais R e Curiosidade de Cara de Pau. Do CEP mais R, que refere-se a conteúdos, experiências, pessoas e redes, ou os 4 caminhos para que se aprenda tudo, especificamente neste caso eu escolhi aprender com as pessoas. Aproveitei da minha curiosidade em escutar podcasts para nutrir a cara de pau ou atitude de coragem que foi fundamental para eu fazer convites e acessar pessoas que toparam falar comigo e trocar. Essa foi uma forma de eu aprender com pessoas, me jogar em rede, me nutrir. E que presente! Em um mundo tão conectado, é impressionante como facilmente esquecemos da abundância e do transbordar que podem emergir de conversas. Vão lembrar com muito carinho das 12 pessoas e papos,
Todas me trouxeram gratidão e cura. A presença foi um presente. E foi potente aprender escutando as pessoas, suas trajetórias, reflexões e conhecimentos. Minha curiosidade só aumentou, a ponto de surgir ideias para multiplicar essa vivência. Muito em breve, na Unilivre. Deixei a conversa da Érica para o final, de propósito. A conheci na imersão do MOL em 28 de abril, 3 semanas depois que o MOL começou e que minha avó Dirce me deixou. A Érica foi um acolhimento e uma inspiração, para que eu buscasse elos. E a partir deles construísse futuros possíveis. Primeiro para mim, como um jardineiro. Aprecio todos que acompanharam essa jornada de papos. E deixo um poema da Eulíricas para marcar este final de ciclo, que chama Haja Futuro. Haja futuro, para a felicidade à espreita, para as frestas sutis que se abrem, para o não que a coragem abandona, para o sim que desconhece o tarde. Para todo o peito que, pronto para os sonhos apostos, no ponto como sóis que acendem no escuro, haja por vir, haja seguir, haja futuro. Muito obrigada e até a Unilivre.